Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos hoje aqui mais uma vez, tá gravando aqui na nossa querida natureza. Olha que lugar maravilhoso. É nesse ambiente que eu estou preparando o meu retorno aos abacateiros, tá? Aos encontros no abacateiro. Então esses encontros, eles estão sendo preparados pela espiritualidade e no momento certo a gente retorna para dar prosseguimento aos encontros, tá? Lembrando que os encontros no abacateiro eu escrevo ao vivo, né? Você participa do encontro ao mesmo tempo. Se tiver permissão do seu familiar escrever, ele vai escrever ali na hora, tá bom? Então, para você que está chegando hoje no meu canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever, tá? Assistir as nossas lives, os nossos vídeos que estão aí prontos. Muitos vídeos para te ajudar nessa reforma íntima, na nossa reforma interior, não é verdade? Então, são muitos evangelhos aí que você pode tirar um dia, assistir alguns, né? Prestigie o nosso canal, incentive outras pessoas a conhecer o nosso trabalho. Nós estamos aqui. Então vamos começar hoje mais um evangelho. E esse evangelho de hoje, ele está no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então nesse momento eu gostaria que você aproveitasse do fundo do seu coração e buscasse aí aquele amor, aquela alegria, aquela vibração positiva, aquelas irradiações de amor para enviar para aquele familiar, aquela pessoa que está precisando desse amparo, desse alento, né? Desse consolo neste momento de prece. Hoje eu vou fazer um comentário sobre essa leitura que é muito importante, tá? Eu tirei essa leitura outro dia, estava estudando ela aqui no parque e hoje eu resolvi, né, deixar ela gravada aqui no nosso canal. Veja bem. No capítulo 21, bem no finalzinho do item 10, os falsos profetas da erraticidade, eu vou ler um pedacinho do começo e o restante lá no final, que eu achei bem interessante a leitura. Item 10. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, veja bem. Existem também, e em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sobre a falsa aparência de amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da liberdade da humanidade, lançando por médios dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Veja bem, o que esses espíritos fazem? Eles usam a sintonia desses médios para disseminar o ódio, né? A desunião, tá? A intolerância, a impaciência, a angústia. Jamais eles vão estar ao lado dessas pessoas pedindo paz, semeando o amor, a alegria, a felicidade, as virtudes que nos aproximam do Mestre Jesus, que é a paciência, o amor, a humildade, a caridade. Esses espíritos não têm condições de disseminar ali no meio em que ele está inserido, ou seja, infiltrado. E aqui ele diz, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos sobrenomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Então, temos que ter muito cuidado nessa questão de quando você vai transmitir um recado para uma pessoa, quando você vai ouvir um amigo que precisa desabafar, quando você ouve aqueles relatos, aquelas angústias e aquela pessoa desabafa, não queira passar aquilo para frente não, né? Faça uma prece, né? Agradece a Deus por ter sido esse instrumento escolhido, porque a depender daquilo que você vai transmitir de volta quando você ouvi-lo, você vai entendendo que aquele momento, né? Além de ajudar o outro que desabafou, você vai entender o quanto é importante o seu papel, né? Como sendo essa pessoa amorosa, caridosa e que tem interesse, né, de continuar ajudando o outro.
Mais à frente, bem no finalzinho da leitura, diz o seguinte: desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou que recomendem cerimônias e atos estranhos. Veja bem, às vezes tem pessoas que buscam aquele ritual, aquela floreia, aquela coisa toda. Gente, o espiritismo não tem nada disso. É tudo muito simples. Eu tiro por mim. Eu chego aqui nesse parque, sento nessa mesa aqui, né? Concentro, faço uma prece, leio o evangelho. Imediatamente a espiritualidade traz o nome de uma pessoa para me escrever uma carta. Veja a simplicidade, não tem ritual nenhum. Basta você ter fé, ser um instrumento capacitado, né? Um instrumento que tenha conhecimento, né? Que tenha responsabilidade e que também possui equilíbrio, né? Então tudo isso requer uma certa dose de conhecimento, de aprendizado, de paciência, de tolerância para entender as lições do Evangelho. E aqui ele continua. Veja bem, há sempre então um legítimo motivo para desconfiança quando isto ocorrer. Então, cuidado com essas revelações, com essa quantidade de informações que você não sabe a fonte, né? E aquelas pessoas que gostam de falar também coisas, eu soube disso, eu soube daquilo, acaba que você não sabe a quem ouvir direito e se vai seguir realmente o que é certo ou o que é errado, né? Por um outro lado, acreditar que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Então veja bem, tem pessoas que dizem assim, lá no meu grupo espírita, na minha casa, é a única casa que recebe informações do Dr. Bezerra de Menezes. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Sendo que o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai em qualquer ambiente, tá? Em todos os ambientes que fazem a caridade, né? Que dissemina o amor, a caridade, o amor ao próximo. Ele tá lá incentivando os médios a trabalhar, a melhorar, a se capacitar, a fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Aí você às vezes vai num certo ambiente, aonde aquele ambiente a pessoa diz, não, só lá no meu grupo é que recebe a instrução verdadeira, né, do espírito tal. E aí, se você for naquela outra casa espírita, será se lá eles também estão falando a verdade? Então tem que ter muito cuidado com isso, por isso que o evangelho é a sua base. Você precisa estudar o evangelho para entender e interpretar as lições, né, contidas nesta obra que vai esclarecer de todas aquelas dúvidas que você tem. Então veja bem, aqui ele diz, ninguém é médio perfeito se estiver obsediado e a obsessão é evidente quando um médio está apto apenas para receber as comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que pretenda ou diga ser. Então, só fulano de tal pode transmitir informações do Dr. Bezerra de Menezes. Não, Dr. Bezerra de Menezes, ele visita o mundo inteiro, todos os grupos, ele visita, pode até acontecer mensagens simultaneamente no mesmo horário, no mesmo dia, em grupos diferentes, entendeu? Então, o médium, ele não é proprietário, né, daquele espírito tal, e nem o espírito tal é propriedade dele. Então você tem que ter muito cuidado com isso quando você tem essa ideia fixa. Apesar de ainda existe realmente muitos médios que só trabalham com aquele espírito X porque ele já veio com aquele compromisso com aquele médium, entendeu? Mas, além disso, além desse médium, existe outros que trabalham, digamos, Pai João. Muita gente trabalha com um espírito chamado Pai João. Será se é o mesmo Pai João? Pode ser e pode não ser. Então, isso é uma grande polêmica que às vezes você acaba, né, desacreditando da verdade que muitas vezes é aquela que você tem que seguir, né? E não aquela que você ouviu, que você acha que somente aquela pessoa tem a verdade nua e crua. Não é bem assim, tá? Então, veja bem o que ele continua dizendo aqui. Em consequência disso, todo médio e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber
e que, além disso, se submetem a práticas que tendam para a superstição, estão sem dúvida sobre a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, encarnados e desencarnados, devemos honrar e respeitar e não permitir que ele seja comprometido a todo instante. Então, todo instante que eu quiser uma comunicação, eu vou estalar o dedo, espírito X, vem aqui que eu estou precisando de você. Não é bem assim não, gente, tem que ter cuidado. Será se é aquele espírito que veio? Será se realmente é verdade aquilo? Então, é por isso que a gente precisa, né? Entendeu? A gente precisa analisar cada detalhe disso. Então, eu estou aqui sempre chamando, né, a atenção de vocês, né, trazendo para vocês essa inovação, trazendo para vocês esses esclarecimentos oportunos que não custa nada a gente mostrar para vocês essa diferença, né? E essa diferença, ela existe não somente aqui, nesse momento em que eu estou transmitindo para vocês esse evangelho. Existe em qualquer ambiente, né? E aqui, continuando, ele diz: é incontestável que, uma vez submetidas ao crivo da razão e da lógica, todas as observações e todas as comunicações dos espíritos será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Então, não custa nada, você errou, peça desculpa, peça perdão no próximo encontro. Olha, eu naquele dia, né, transmiti uma mensagem, depois eu fui refletir, eu fui analisar, porque o médium é consciente. Tem médios inconscientes que falam que fez tudo e não lembra de nada. Lembra sim, tá? Isso é uma grande polêmica. Mas existe os médiums inconscientes naquele momento que ele está trabalhando. Mas quando ele termina de trabalhar, o seu próprio mentor espiritual recorda de tudo que ele fez. Ele pode deitar, meditar. Por exemplo, na hora que ele foi descansar, fecha os olhos, medita, reflita, que ele recorda de tudo que foi feito, é plasmado na sua tela mental, tudo aquilo que foi importante para que ele possa saber. Porque ele não é um robô, gente, entendeu? Por isso, essa coisa dos médios consciente e inconsciente, tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? E não custa nada quando você erra, quando você comete um equívoco, né? Você pedir desculpa, pedir perdão para as pessoas, né? Porque isso é um ato, né, de humildade, de solidariedade com você e para com o próximo, né? Aqui, continuando, ele diz: um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas a verificação severa dos outros grupos com a ciência adquirida e a alta autoridade moral dos dirigentes de grupo, mas as comunicações que os principais médiuns recebam com o sinal de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente, desmascarando essas comunicações mentirosas e astuciosas, procedentes de um grupo de espíritos mistificadores e maus. Por quê? Já dizia Paulo de Tarso, nós estamos arrodeados de testemunha. Aqui ao meu redor tem vários espíritos assistindo essa reflexão do Evangelho, porque eu estou falando a meia voz, eu estou falando e estou ouvindo também a minha voz. E essa minha voz está ecoando para que esses espíritos amigos aqui ao redor, eles também estejam ao meu lado participando desse Evangelho. Então, se você ainda não implantou o Evangelho em seu lar, procure esse farol de luz, leia um trechinho do Evangelho todos os dias, abre o aleatório. Eu tenho esse costume todos os dias pela manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me dirigir ao meu cantinho, abro o meu Evangelho, aleatório, leio aquela mensagem. Às vezes tem gente que diz, eu fechei o Evangelho porque eu não gostei da mensagem. Às vezes aquela mensagem talvez não tem nada a ver com você, é algo que vai acontecer mais tarde, que você já vai se precaver daquele Evangelho que você abriu, que você não gostou. Então, leia aquela página que foi aberta, um trechinho, um parágrafo que seja, entendeu? Para que você possa interpretar, para que você possa nutrir a sua mente de de um bom conteúdo, né? De uma boa mensagem, para que você possa refletir e passar o seu dia bem. À noite, quando você for dormir, não esqueça de retirar do seu arquivo mental
trechos daquela mensagem que você leu, se você recordar, né? Para que você possa agradecer por aquele dia, para que a espiritualidade possa te levar para os hospitais de refazimento, para que você possa ajudar alguém, porque o seu fluido vital, né? Pelo fato de você estar aqui na Terra encarnado, o seu fluido vital é retirado para que você possa doar para aqueles irmãos que estão lá em tratamento, necessitando dessa energia curativa para melhorar. E pode ser um irmão, um amigo, um familiar, alguém do seu conhecimento que esteja precisando, entendeu? Então, nesse momento, eu vou deixar essa mensagem maravilhosa aqui para você hoje, com esse fundo desses pássaros aqui nesse parque, né? Transmitindo para você essa lição do Evangelho de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, né? Compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário aqui no conteúdo desse vídeo, né? Porque na descrição do vídeo, caso queira entrar em contato conosco, mandar uma mensagem, tem todos os links aí, o link do canal no Telegram para você postar uma solicitação, o link do WhatsApp para você contribuir com o nosso grupo, com o nosso canal, caso você tenha condição e queira contribuir, né? Tem o nosso Pix aí, se você tiver condições, não tem problema nenhum, tá? Então, se você tiver condições de nos ajudar, né? Toda ajuda ela é bem-vinda. Para quê? Para a gente comprar caneta, papel, para pagar o pacote de internet, para poder melhorar o nosso trabalho aqui nas redes sociais, né? Então tá aí o nosso Pix, se você tiver condições de nos ajudar e contribuir, quiser e puder, fique à vontade que na descrição desse vídeo você encontra todos os nossos links, tá bom? Então, fiquem na paz do Mestre Jesus, obrigado por nos seguir, obrigado por nos encontrar e fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro. E não deixe de adquirir os nossos livros, as nossas obras que já foram publicadas. Abraços e até o próximo encontro.